Questão 19, colisões. A figura abaixo representa dois objetos, A e B, que deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. O objeto A tem massa igual a 1/3 de quilograma e sua velocidade indicada pela seta vertical tem módulo 3 metros por segundo. O objeto B tem massa igual a 1/2 de quilograma e sua velocidade indicada pela seta horizontal tem módulo de 2 metros por segundo. Os objetos colidem, permanecendo colados após a colisão. Nesse processo, letra A energia cinética e o momento linear, que é a quantidade de movimento, do sistema foram conservados. Quando os objetos ficam unidos após a colisão ou colados, como é dito no enunciado, a colisão é considerada perfeitamente ou completamente inelástica. Nesse tipo de colisão, não há conservação da energia cinética do sistema, há uma dissipação, chamada de dissipação máxima da EC do conjunto de corpos que colide. Lembrando que a energia cinética de um sistema, numa colisão, só conserva se a colisão for do tipo perfeitamente elástica, o que não é o caso aqui. Mas em qualquer colisão, nós temos que, na ausência de forças externas, há uma conservação da quantidade de movimento ou momentum linear do sistema de corpos que colide. Portanto, a letra A está incorreta. A energia cinética do sistema não foi conservada, apenas a quantidade de movimento ou momentum linear desse sistema B. Portanto, a letra B, que diz que apenas a energia cinética do sistema foi conservada, também está incorreta. Letra C. O módulo do momento linear do sistema é de 2 kg vezes metro por segundo. Temos aqui, antes da colisão, o que está apresentado na figura, a velocidade do bloco A vale 3 metros por segundo, ele tem uma massa de 1/3 de quilograma, andando verticalmente para cima, do nosso ponto de vista, e o corpo B tem uma velocidade de 2 metros por segundo e meio quilograma de massa, andando horizontalmente para a esquerda, como mostra a figura. Nós temos, então, uma composição vetorial de dois vetores quantidade de movimento ou momentos lineares dos corpos A e B, que são perpendiculares entre si. A quantidade de movimento total desse sistema é inclinada, como mostra o vetor em azul. Essa quantidade de movimento vai ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Ali mostra-se uma diagonal de um retângulo formado pela composição dos vetores QA e QB, ou a hipotenusa de um triângulo retângulo. Mas nós precisamos das quantidades de movimento dos corpos A e B. Notem que a quantidade de movimento do A, antes da colisão, é MAVA, onde a sua massa é 1/3 de quilograma e sua velocidade 3 metros por segundo. 1/3 vezes 3 vai dar 1 quilograma vezes metro por segundo. Já para o corpo B, MBVB é a quantidade de movimento dele antes da colisão. Essa quantidade de movimento é 1/2 vezes 2, ou seja, também vale 1 quilograma metro por segundo. A quantidade de movimento do sistema, a quantidade de movimento total do conjunto, ou inicial do sistema, antes da colisão, vale raiz de QA ao quadrado mais QB ao quadrado, ou seja, cálculo através do teorema de Pitágoras. Extraindo ali a raiz, nós temos QA ao quadrado mais QB ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz da raiz de 2 quilogramas metro por segundo, ou seja, a alternativa C, que diz que o módulo do momento linear do sistema é de 2 quilogramas metro por segundo, está incorreta, vale raiz de 2 quilograma metro por segundo. Letra D. O módulo da velocidade final dos objetos é 2,4 metros por segundo. Aqui nós temos a quantidade de movimento inicial do sistema, ou antes da colisão, raiz de 2 kg metro por segundo. Ao acontecer a colisão e os corpos ficarem colados, notem que eles se juntam, formando um sistema de massa MA mais MB, ou seja, 1/3 mais 1/2 kg, e com uma velocidade final na mesma direção em sentido da quantidade de movimento do sistema de corpos. A quantidade de movimento final do sistema, ou seja, após a colisão, é MA mais MB vezes a velocidade final que nós queremos determinar. Como a soma das massas MA mais MB é 1/3 mais 1/2, ou seja, 5/6 de quilograma,
temos que a quantidade de movimento final desse sistema após a colisão vale 5/6 vezes VF. Como nós temos a lei da conservação da quantidade de movimento do sistema em qualquer tipo de colisão, podemos igualar a quantidade de movimento inicial do sistema antes da colisão com a quantidade de movimento final desse mesmo sistema após a colisão, QI é igual a QF. Ou seja, raiz de 2, que é a quantidade de movimento inicial, é igual a 5/6 de VF, que é a quantidade de movimento final desse sistema após a colisão. Fazendo a conta, nós temos que a velocidade final é 6 raiz de 2 sobre 5. Considerando raiz de 2 aproximadamente 1,4, vai dar uma velocidade final 6 vezes 1,4 sobre 5, que corresponde a 1,68 metros por segundo, o que dá como incorreta a alternativa D. O módulo da velocidade final dos objetos não é 2,4 metros por segundo. Portanto, a resposta da questão é a alternativa E, a energia cinética final do sistema é 6/5 de Joule. Vamos fazer esse cálculo para provar esse resultado. Notem que depois da colisão nós temos um sistema B de massa MA mais MB que vale 5/6 quilogramas, que eu chamei de MAB, a massa do sistema B, quando eles saem colados após a colisão, se deslocando com uma velocidade final de 6 raiz de 2 sobre 5 metros por segundo. Utilizando a expressão da energia cinética final desse sistema, MAB vezes VF ao quadrado sobre 2, jogando esses valores na expressão, notem, 5/6 vezes 6 raiz de 2 sobre 5 ao quadrado sobre 2, nós obtemos um quociente 5/6 vezes 36 vezes 2 sobre 25, tudo isso dividido por 2. Eliminamos 2 com 2 da fração, simplificamos 36 sobrando 6 no numerador, simplificamos 25 com 5 sobrando 5 no denominador, ou seja, a energia cinética final desse sistema vale 6/5 de Joule, o que dá como correto a alternativa E.